Deixa eu te ensinar aqui, minha querida irmã que está me ouvindo. Não se ofenda com o que vou te dizer. Diz a palavra que a sã doutrina obedecida por uma mulher crente se torna o sinal de poderio em suas cabeças, com seus cabelos compridos, e os anjos de Deus são enviados à terra para observarem a cada mulher crente, para ver se elas andam ou não com o sinal da sã doutrina sobre a sua cabeça, pois isto está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, verso 10 e verso 15, que diz que a mulher crente deve ter sobre a cabeça o cabelo comprido, que é o sinal de poderio por causa dos anjos. Oh glória! Xaraqueu mandou que andar agachai. Infelizmente, os anjos hoje em dia só estão contemplando muitas crentes que estão cortando seus cabelos, e estes anjos vão servir de testemunhas contra as mulheres crentes que não obedecem à sã doutrina do Espírito Santo de Deus. Infelizmente, os modernos e as modernas vêm agora nos dias de hoje dizendo que era costume de homens pregar que a mulher tinha que ter cabelo comprido, porque as irmãs de antigamente elas prendiam o cabelo em forma de coquinho. As irmãs negras elas faziam escova e depois enrolava o seu cabelo em forma de coquinho. Então não há escape. Vai ter muitas irmãs negras, que vão justificar: meu cabelo é duro, como é que eu vou deixar meu cabelo crescido, irmão? Basta você ir lá na África. Se você não quer aceitar a doutrina, Jesus vai lá na África, salva uma par de irmãs africana, como está escrito lá em Apocalipse. Diz que Jesus salva povos, tribos, línguas e nações. Então, se você não quer ser obediente à doutrina, então basta você ver aí no YouTube aí, irmãs da África com seus cabelos compridos, mas em forma de coquinho, com saias abaixo do joelho. Basta você ver. E para as irmãs de cabelo liso, elas não querem obedecer à doutrina. Aí Deus vai lá no meio das tribos dos índios, salva aquelas irmãs indígenas de cabelo lindo, de cabelo liso. Deus salva ela, arranca elas da nudez, ataveia elas com camiseta de manga comprida, debaixo de um sol forte. Elas estão ali na doutrina, com saia abaixo do joelho e seus cabelos compridos, lisos e lindos. Da mesma forma as africanas, Jesus tira elas do meio do ritual, das magia negra, a qual elas andam seminu também, e ataveia, põe roupa digna de uma mulher de Deus para levar para o céu. Isso é a doutrina do Espírito Santo. Mas você, irmãzinha, que está nos ouvindo, que nunca ouviu uma revelação desta, que está agora sendo tocada pelo Espírito Santo, quero lhe dizer uma coisa: volte a imitar a igreja de antigamente. Irmã, como a lagartixa, que quando perde sua cauda e depois de algum tempo vê sua cauda crescendo de novo, você também, minha irmã, poderá ver seus cabelos crescidos daqui a alguns dias. Basta você, a partir de hoje, não cortar mais seus cabelos,
aí você vai ter o sinal do poderio sobre sua cabeça, onde até enfermidades poderão ser curadas, e você será o exemplo para muitas outras mulheres. A sua casa será uma bênção, seus filhos serão uma bênção, seu esposo será uma bênção, porque há poderio sobre a mulher que obedece à sã doutrina, que deixa o seu cabelo comprido, pois é doutrina, e os anjos vêm e visitam. Meninas, crianças, vão se espelhar em você, por você começar a ser obediente à sã doutrina. Você vai começar a ter sonhos com o céu. Comece a obedecer a partir de agora a esta doutrina bíblica. Na década de 1980, o presbítero irmão Adão Campos, ele morreu, e após sua morte, ele teve uma visão aonde ele via os anjos recolhendo as pontas dos cabelos das crentes assembleianas, que já na década de 1980 começaram a cortar seus cabelos nos banheiros. E estes anjos foram as testemunhas das desobediências destas mulheres. E infelizmente, muitos pastores teólogos da década de 1980 diziam que era heresia o testemunho do presbítero Adão Campos. Mas os únicos líderes que acreditaram no presbítero Adão Campos foi o saudoso pastor Sebastião Rodrigues de Souza e o missionário Davi Miranda. E é por isto que hoje em dia as únicas igrejas da década de 80 que ouviram a mensagem trazida por divina revelação de Deus, de Jesus, para com a igreja através do irmão presbítero Adão Campos. E é por isto que hoje em dia as únicas igrejas da década de 80 que permanecem com a doutrina das irmãs não cortarem os cabelos é a Assembleia de Deus de Mato Grosso e a Igreja Pentecostal. Deus é amor, oh glória, santo Deus. Na década de 80, estava se cumprindo o que estava escrito em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4, que diz que virá tempo em que os crentes não suportarão a sã doutrina, mas tendo irritação nos ouvidos, amontoarão para si doutores, teólogos, e desviarão os ouvidos da verdade, da sã doutrina, voltando às fábulas. E muitos destes pastores teólogos, a partir da década de 1990, para permitirem as irmãs de cortarem os cabelos, eles começaram a afirmar que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11 e verso 15, falou para as mulheres deixarem seus cabelos crescidos, foi por causa das prostitutas da cidade de Coríntios. Eles afirmaram isto, foi baseado no livro do historiador Flávio Joséfo, que diz que as prostitutas da cidade de Coríntios tinham seus cabelos cortados e curtos, justamente naquela época em que Paulo escreveu para as mulheres terem
o cabelo comprido. Então, estes pastores teólogos, sabendo desse fato histórico dito pelo historiador Flávio Joséfo, então estes teólogos se desviaram da verdade, escrita em 1 Coríntios capítulo 11 e verso 10, que diz que a mulher deve ter cabelo comprido por causa dos anjos. E voltaram às fábulas. Esses teólogos voltaram a fábulas, falando que Paulo quis que as mulheres deixassem seus cabelos compridos para se diferenciarem das prostitutas da cidade de Coríntios, que tinham seus cabelos cortados como o cabelo de homem. E assim nas ruas da cidade de Coríntios havia como diferenciar uma mulher crente da mulher prostituta, para assim não serem parecidas e confundidas. Mas, na realidade, a Bíblia fala que não é por causa das prostitutas, e sim por causa dos anjos, que as irmãs têm que deixar os seus cabelos compridos. Terra, Raquel mandou Candaragastou mandábias. E se fosse realmente por causa das prostitutas, que as crentes de antigamente tiveram que deixar seus cabelos compridos, então esta doutrina de cabelo comprido não serviria mais para os dias de hoje, porque não se trataria de uma doutrina, e sim de uma cultura de um povo, onde a prostituta tinha seu cabelo curto. Mas, como não é por causa de cultura, e nem por causa de prostituta, e sim por causa dos anjos de Deus, então a mulher ter seus cabelos compridos é uma ordem celestial. Oh glória, santo Deus! Oh que maravilha! E se a palavra fala que é por causa de anjos que a mulher deve ter o cabelo crescido, então trata-se de uma doutrina que jamais será invalidada, porque é uma doutrina divina. E o mais estranho é que todos os pastores teólogos modernos que não ensinam os versículos 1 ao 16 do capítulo 11 do livro de Coríntios, que fala da mulher ter cabelo comprido, o mais estranho é que estes mesmos pastores teólogos modernos ensinam o povo a abrir a Bíblia todos os meses, neste mesmo capítulo 11 de Coríntios, e ali eles lêem para o povo os versículos 23 ao 34, mas não para ensinarem as mulheres deixarem seus cabelos compridos, mas sim para tomarem a Santa Ceia, pois esta passagem bíblica é usada nos cultos de Santa Ceia, pois trata-se de versículos para a Santa Ceia. E estes pastores que não pregam para as irmãs terem seus cabelos compridos, eles vão prestar conta. E sabe por que eles vão prestar contas? É porque Paulo, ele começa o capítulo 11 de Coríntios, dizendo no versículo 1, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Canta, ragios, tobadu, kinareios, toromadegias, labracharamandai. Ou seja,
Paulo estava começando o capítulo 11 de Coríntios, dizendo: sejam meus imitadores. Preguem todo o capítulo 11. Se eu prego para a mulher ter o cabelo comprido, logo nos primeiros versículos, e logo depois eu prego nos outros versículos da metade ao fim sobre a Santa Ceia, então preguem também sobre a Santa Ceia. Sejam meus imitadores, sejam meus imitadores. Preguem o capítulo 11 inteiro para a igreja, pois a partir de agora você não é mais tida como inocente, pois você acabou de ouvir a verdade. Comece a examinar as pontas de seus cabelos antes de você tomar a Santa Ceia. Seja fiel à palavra de Deus. Não tome a Santa Ceia indignamente. E vocês que liberaram as irmãs para cortarem os cabelos, no mesmo capítulo 11 de Coríntios, e no versículo 19, diz assim para vocês: importa que haja entre vós heresias, para que se manifestem entre vós os que são sinceros. Oh glória, Santo Deus! E estes sinceros já estão se manifestando e dizendo assim para vocês: parem de pregar heresias e voltem a imitar a igreja de antigamente. Oh glória! E amém, meus irmãos. Vi santos chegar à porta do céu que se diziam santos, que não puderam entrar no céu. Santos que se diziam santos barbudos, cabeludos. Seus nomes não estavam no livro da vida. Era amarrado de mãos e pés e lançado nas trevas exterior. Era grande o grito de misericórdia pedindo para o anjo, mas não tinha mais misericórdia. Santas que chegavam no céu, o anjo mandava virar suas costas para ele. Ele media lá no céu os cabelos das irmãs. Eles não dizem cabelo, eles dizem véu. Eles mediam, o anjo media com a mão o seu véu, e ele sente a falta quando falta. E ele perguntava: o que fizeste do teu véu? Ela dizia: eu aparei, eu tosquei. E o que mais que fizeste? Eu pedi misericórdia, pedi perdão. O que mais que fizeste? Eu nunca mais tosquei. Então tinha perdão, entrava no céu. Outros ele perguntava para as irmãs do seu véu. Ela dizia que tinham tosqueado. E ele perguntava: o que mais que fizeste? Ela dizia que tinham pedido perdão. O que mais que fizeste? E ela disse que tinha tosqueado de novo e não pediu mais perdão porque tinha vergonha. O anjo chamava outro anjo e mandava amarrar de mãos e pé e lançar nas trevas exterior. E ela se atirava no pé do anjo e começava a gritar por misericórdia, pedir para perdoar, ter misericórdia dela. E insistia com o anjo. O anjo chamava o anjo das gavetas de ouro, mandava abrir as gavetas de ouro e pegava seus véus tosqueados e mostrava para ela. Elas viam seus véus transformados em ouro lá nas gavetas de ouro. Elas botavam a mão na frente do rosto, não podiam contemplar, davam um grito desusado e se atiravam. E o anjo amarrava de mãos e pés e lançava nas trevas exteriores. Era terrível o clamor, irmãos, dos santos que não puderam entrar no céu. Uma pergunta. Esse véu é o cabelo? É o cabelo, irmã. Que na terra nós dizemos cabelo, e lá no céu eles dizem o véu. No véu das santas está a honra desde Deus, está a glória de Deus, está o poderio de Deus. Está nos cabelos?
pequenos aparatos que estavam nas gavetas de ouros também se transformaram em ouro? Em ouros. Não fica nada de nosso corpo na terra, irmã. Nem um fio de cabelo nosso. Se a irmã perder um fio de cabelo no banheiro tomando banho, o anjo recolhe, é transformado em glória lá no céu o seu cabelo. Assim como não ficou do corpo de Jesus uma unha, não ficou um fio de cabelo do nosso corpo, não vai ficar nada, irmão. Vai tudo para a glória do céu. Nosso corpo é santo, é o templo de Deus. É verdadeiramente, irmão, se nós estivermos em Jesus e na doutrina da Bíblia, é aquilo ali, irmão. Aí está tranquilo, está salvo, mas se não obedecer a doutrina da Bíblia, não tem salvação, irmão. Perguntou o que eu era, eu disse que era crente da Assembleia de Deus. E Jesus me disse, olha aqui, quando você falar na terra esse testemunho, muitos não vão acreditar, mas muitos vão crer, vão acreditar. Você fala, avisa e dá testemunha. Porque os que crêem, eles serão bem-aventurados. E os que não crêem, eles terão comigo. Será bem-aventurado o ministério que te aceitar na terra. Mas o principal que eu quero avisar é a igreja, porque Deus me escolheu como uma atalaia, como uma testemunha na terra. Então eu quero avisar os cristãos, os crentes, que tome cuidado, seja sincero com Jesus. Há um alerta, porque Deus está mandando, cobrando de mim que eu testemunhe na terra isso rápido, para que se escape enquanto há tempo, que se salve em Jesus. É só Jesus e a Bíblia que podem salvar. Então alerta, irmãos, cuidado. Jesus está voltando, arrebatando a igreja. Que Deus vos abençoe com essas palavras. Em nome de Jesus.